Sou herdeiro. Diga, eu sou herdeiro. Quando eu entendo quem eu sou, eu começo a tirar proveito disso. Eu coloquei como tema a autoridade de um herdeiro. Você sabe qual é a autoridade de um herdeiro? Você já pensou nisso? Né? Porque muitas vezes ser herdeiro, a gente entende, é ter o DNA do pai, né? Quando fala que aquele filho é daquelas pessoas e às vezes não sabe se é, a primeira coisa que eles pedem é uma prova de DNA, para ter certeza se foi gerada naquele casal. E muitas vezes pensamos que ter o DNA do pai é ser um filho gerado fisicamente por uma pessoa, porque quando eu olho para isso, eu começo a imaginar a genética, né? Então, peraí, ele é gerado fisicamente, porém, a grande realidade é que esta é uma visão genética. Essa visão é realmente quando a gente faz a avaliação, né, dos cromossomos, faz a avaliação da mistura que deu ali, mas não é uma visão jurídica e nem espiritual, ela é genética, ela é, vamos dizer assim, avaliada olhando para aquilo que a medicina diz que é, mas existe aí uma condição toda diferente, né? Nós sabemos, porque tanto na visão jurídica como na visão espiritual pode haver algo chamado de adoção. Amém? Então, peraí, a genética o pessoal tenta provar quando aquela criança pertence àquela família, mas quando eu estou falando do espiritual, quando eu estou falando do jurídico, então existe a adoção, que eu trago para perto de mim alguém que não fazia parte, mas que a partir de agora passa a fazer parte, alguém que não tinha direito, mas que a partir de agora passa a ter o direito. E isso é muito legal, muito interessante, esta compatibilidade de, vamos dizer assim, dessa condição de a gente falar que tem o mesmo DNA. E eu não sei se você reparou, filhos que são adotados, depois de alguns anos, eles têm até a aparência do pai. Aí você fala assim, mas não é filho, foi adotado, mas ele tem o rostinho mais redondo, ele tem hábitos de querer pôr um tipo de roupa, gosta às vezes de futebol como o pai, ele tem características que ligam ele demais ao pai. E aí nós falamos que esse tempo de convivência é o estabelecimento do DNA, que não é genético, que é por amor, que é por proximidade, né? No físico, uma criança que entra em uma nova família precisa viver hábitos e costumes destes pais. Ele chega, talvez bebezinho, talvez mais maiorzinho, ele não conhece, mas ao longo do tempo ele começa a ter essa característica através do tempo, através da convivência, através da proximidade. É interessante que depois de não muito tempo, as características do pai começam a se evidenciar no filho, e a gente pode chamar isso de adequação de DNA da adoção. Adequação do DNA da adoção, por proximidade, por estar junto, por andar próximo, por ficar tão perto, e a criança começa a assimilar aquilo tudo, e aquilo passa para a vida dela. Mas não era filho, realmente não era, mas foi adotado, e ao longo desse período de estar próximo, acabou adquirindo os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, e passa a ter essa visão. No espiritual acontece coisa similar, pessoas recebem a Jesus, são reconciliados com o Pai, Deus, leva algum tempo para assimilar e adequar esses hábitos que estão vindo do pai para o filho, leva algum tempo. Você reparou que dificilmente alguém se converte e no dia seguinte já está profetizando, já está fazendo tudo? Ele normalmente leva um tempo para aprender, para entender, para colocar em prática e para tornar aquilo algo cotidiano, algo normal para a sua vida, algo que participa da vida dele diuturnamente. Com este novo DNA físico e espiritual, nós aprendemos quais são nossos deveres e recebemos a condição dos novos direitos que o Pai nos doou. Então, nós aprendemos primeiro conviver com aquela pessoa ou com aquela situação, e daí ali se torna o que? Os nossos deveres, os hábitos que estão contidos, mas em sequência vem os nossos direitos.
Daí a coisa começa a tomar outro rumo, porque eu faço como a minha família faz, eu vivo com esta pessoa como ela é, como eles são, do jeito que está, e daí em diante eu começo a ter direitos. A bênção que pertence ao meu pai acaba vindo também sobre a minha vida. Eu passo a ter propriedade juntamente com ele. Isso é o que nós chamamos de herança, né? E aí nós estamos falando agora desse espiritual. Com este novo DNA físico e espiritual, aprendemos quais são nossos deveres, recebemos a condição dos novos direitos que o Pai nos doou. Os apóstolos, eles se disponibilizaram, né? Eles ficaram à disposição da adoção e viveram 3 anos com Jesus. Quantos anos? 3 anos com Jesus, dioturnamente, para estabelecimento do DNA do Pai. Jesus queria que eles entendessem qual era o projeto do Pai, o que eles precisavam fazer, o que eles não poderiam fazer, que eles tivessem todas aquelas características que foi colocada para eles, para que eles dessem continuidade no projeto. E agora, como herdeiros, estão prontos para viver a herança que eles receberam, que lhes foi entregue. Você já pensou nisso? A gente às vezes não percebe essa situação, a gente não entende essa situação. Você se disponibilizou para adoção, mas foi o Pai que escolheu te adotar e dar a você a honra do seu nome. A criança às vezes está num lugar e vão dar ela por adoção, mas tem que vir alguém, olhar para ela, sentir empatia, desejar, querer realmente ter essa família, e aí ele vai se inscrever, passar por todas as séries de questionamentos e tal, e ele vai escolher: eu quero essa criança e vou ficar com essa criança. E espiritualmente, por incrível que pareça, é a mesma coisa. João 15,16: não me escolhestes vós a mim. Como é que é? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele está falando assim: vocês não escolheram a mim, Senhor, mas o Senhor escolheu vocês. E aqui no caso, Pedro e João, eles estavam indo lá naquele horário para orar. É lógico que eles poderiam orar em qualquer lugar, em casa, no trabalho, na rua, no carro, eles podiam orar em qualquer lugar, mas eles sabiam que nunca seria igual a ir à casa do Pai. Diga: nunca será igual orar em qualquer lugar ao invés da casa do Pai. Os ensinamentos nos dizem que do altar é ministrada a palavra de Deus. Altar é onde é derramada as bênçãos de Deus, do Pai. Então, peraí, eu sei que existe a igreja, eu sei que é chamada da casa de Deus, eu sei que do altar é ministrada a palavra do Senhor. Por isso, os verdadeiros herdeiros sempre buscarão estar o maior tempo possível na presença do Pai. Quando ele entende isso, ele fala: peraí, eu conheço a casa do Pai, eu sei as bênçãos que já aconteceram na minha casa, na casa do Pai. Você já viu algum milagre acontecer nessa igreja? Já viu pessoas serem curadas? Já recebeu alguma coisa de Deus? E na calçada? E lá no açougue? E no mercadinho do bairro? Existe uma diferença. Eu posso orar em qualquer lugar, mas existe um local que é demarcado pelo Pai como posicionamento para que as coisas maiores cheguem até você. Por isso que é importante o herdeiro conhecer profundamente a casa do Pai, porque ele não vai ter dúvida. Ele não vai precisar que alguém mande ele: ei, você tem que ir para a igreja. Ele fala: não, eu sei que eu quero ir para a igreja, eu quero. É algo que me alimenta, fortalece, prepara, estabelece. Quem quer comprar comida, vai ao mercado, padaria, açougue. Mas quem quer tomar posse da herança de Deus, vai aonde? A igreja. Mas por quê? Porque é o que eu falei agora há pouco, é o lugar onde se manifesta a glória de Deus. Mas puxa vida, eu não posso ser curado em casa? Até pode, mas é o que eu disse: quantas vezes você viu na sua casa ter curas, e quantas vezes você viu na igreja ter curas? Quantas vezes você viu na igreja a manifestação do poder de Deus em línguas, em revelação, em coisas do tipo? E quantas vezes você viu lá na sua casa? Qual dos dois foi maior? Então você entende que a casa do Pai é o lugar onde Ele se manifesta.
aonde os dons se manifestam, onde o Espírito Santo se estabelece, onde a glória dele deve ser conhecida, reconhecida e manifestada. É necessário que você conheça, né, a casa do Pai. Segundo, se não for herdeiro, não conhece a herança. Meus filhos sabem até o número, muitas vezes, das contas bancárias, do meu CPF, de tudo que é meu, eles conhecem. Minha esposa, às vezes eu ia no mercado, quando chegava lá, o pessoal falava assim, o CPF, o Felipe pulava na frente e falava, 99, blá, 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 blá. O pessoal ficava olhando. Aí eu falava assim, vai passar o cartão? Vou. Aí eu punho o cartão, o cara falava, pode pôr a senha. Um dos meninos pulava na frente, e o cara ficava olhando, essa meninada enfiando o dedo na maquininha. Porém, é uma convivência de pai e filho. Eles conhecem quem eu sou, conhecem o que eu tenho, sabem o que eu faço, sabem o que eu não faço, como eu não vou agir nunca. Eles conhecem, mas por quê? Convivência. Então essa adoção, essa inclusão, essa comunhão traz uma herança. Ou seja, eles têm esta liberdade. Se não for herdeiro, não conhece a herança. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. O que eles pediram? Esmola. O coxo estava na escada da casa do pai, mas não reconhecia o Senhor como pai. Ele estava na escada da igreja, mas ele não reconhecia como a casa do pai. O coxo estava olhando para os apóstolos, mas estava cego para a herança. Ele olhava para os apóstolos, mas não conseguia enxergar a herança que estava estabelecida, que estava separada, que era, vamos dizer assim, entregue para ele, se ele se posicionasse. Precisamos atentar para isso. Muitas pessoas da igreja e fora da igreja estão olhando para você, mas não conseguem enxergar a herança que faz parte da sua vida. Você tem herança? Se você tem pai, você tem herança. Não, eu perdi meu pai. Não, eu não estou falando do seu pai físico, eu estou falando do seu pai espiritual. Então você tem herança. E essa herança, a primeira pessoa que tem que reconhecer não é o vizinho, não é a pessoa de longe, é você mesmo. Porque muitas vezes nós estamos perto de pessoas que não reconhecem. Já reparou como as pessoas às vezes se assustam quando sabem onde você mora, quando sabem se você tem ou não tem alguma coisa, tem uma outra casa, ou tem de repente uma casa na praia, ou tem um carro melhor, alguma coisa, o pessoal se assusta, porque não tem intimidade, não conhece a herança. Mas quem é da casa conhece, quem é da intimidade conhece, e isso precisa entrar no nosso coração, conhecer, estar próximo, porque tem situações na vida destas pessoas que já se tornaram hábito. Essas pessoas já aceitaram, elas já se acostumaram, mesmo que sejam coisas ruins. Quantas pessoas aí estão vivendo mal e não estão entendendo de quem elas são filhos? Quantas pessoas estão passando aflição, angústia, opressão, desemprego, passando situações muito difíceis, mas eles se socorrem ou recorrem às pessoas erradas. Já pensou, quando você precisa de uma ajuda rápida, quem você vai procurar? Aquela pessoa que está passando na rua? O gerente do banco? Aquele político lá fora? Ou se você precisa e sabe que tem um pai, que tem uma herança, você vai lá para o seu pai, porque é mais fácil. O pai já te conhece, já sabe das tuas dificuldades, já sabe quais são as tuas características, já sabe como você pensa, já te cuidou durante muitos anos. Então com certeza o coração dele para você é muito mais aberto. Você já está contido, já está colocado dentro de uma posição, e você precisa entender que você tem esse direito. E isto faz com que elas vivam de esmolas. Quando a pessoa perde a visão da herança, ela começa a viver de esmola. Nem percebe que há um pai que deseja adotá-las, e que este pai é o dono do ouro e da prata. Conhece esse pai? Alguém conhece? Pois é, esse pai que é dono do ouro e da prata, e a pessoa está passando necessidade, dificuldade, agonia. Peraí,
Mas apóstolo, eu até falo, pai, me dá alguma coisa. Pensa assim, o filho não trata bem o pai, não anda com o pai, mas de repente vai até ele para pedir coisas. O pai não que não vai fazer, mas vai ser muito mais difícil de fazer. Ele vai avaliar, isso está trazendo, vai gerar o quê? Agora aquele filho que é amoroso, aquele filho que está, né, sempre perto do pai, chama ele, né, de papai, trata ele com carinho, responde aos seus ensinamentos. Quando ele pede alguma coisa, pai, compra um sorvete, o pai fala não, é isso? Ou facilmente o pai vai colocar alguma coisa, vai facilitar as coisas. Nós precisamos entender qual deve ser o nosso comportamento. Como Pedro e João sabiam que eles eram herdeiros, então o coxo recebeu um milagre. Se Pedro e João não soubessem quem eles eram e de quem eles eram herdeiros, este coxo apenas receberia uma esmola. O que o coxo pediu? Me dá uma esmola. Se eles não tivessem visão espiritual, se eles não fossem realmente, tivesse a condição de entender que eles são herdeiros, que eles têm autoridade constituída pelo Pai, que aquilo que foi entregue na mão deles pode ser usado, sabe o que eles vão fazer? Falar, não tem dinheiro, ir embora, ou então enfiar a mão no bolso, tirar algum dinheiro, dar para ele, ir embora. Quer dizer que aquele que não conhece a Deus, não conhece o Pai, ele vai viver de esmolas. Mas aquele que conhece o Pai vai viver de herança. Diga, quem não conhece o Pai vai viver de esmola. Aquele que conhece, tem intimidade com o Pai, vai viver da herança. Isso precisa entrar em nós, porque aquele homem que estava pedindo dinheiro, ele foi falar para eles e já chegou pedindo o quê? Da esmola. Ele não falou assim, nós somos filhos do mesmo Pai, ora comigo, vamos pedir a Deus, porque veja, Deus pode. Não, ele só queria uns trocadinhos para ele poder comer mais tarde ou coisa parecida. Mas aqueles homens eram apóstolos do Senhor, estavam debaixo de uma herança, tinham uma intimidade, estavam prontos a realizar coisas tremendas. Por isso eles tinham ido orar na igreja, no templo. Por isso eles estavam se destinando a relacionamento e intimidade com o Pai, porque eles sabiam que era um direito da vida deles, aquela situação. A autoridade de um herdeiro. Se não conhece a autoridade que está para você, você perde. Terceiro, a autoridade de um herdeiro. E Pedro com João, fitando os olhos dele, disse, olha para nós. Olhou para eles esperando receber alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que eles falaram? Eles falaram assim, peraí, você não está entendendo quem nós somos? Por isso ele falou, olha para nós. Eles usaram, Pedro usou da autoridade de herdeiro para chamar a atenção do coxo. Falou para ele, ei, presta atenção com quem você está falando. Amado, eu estou vendo muitos crentes aí se comportarem como coxo, se comportarem como aquele que não consegue andar sozinho, que está sempre preso, que está desanimado, que está oprimido, que está angustiado, que não consegue ter visão de futuro, que se libera para pedir esmola, perdendo essa visão. É hora de você começar a entender e se comportar como Pedro, se comportar como João. Olha para nós, presta atenção com quem está falando. Já reparou? O pessoal, nós evangélicos, vamos por aí e ficamos com receio. Mas aquele patrão não gosta de crente. Não, aquele outro não gosta disso aqui de crente. É melhor não tocar música cristã aqui. É melhor... Ei, irmão, que conversa é essa? A primeira coisa que você tem que confiar é na herança que está sobre você. Você precisa saber quem é o seu pai. Eles poderiam chegar lá e falar, desculpa, a gente não tem dinheiro, não leva a mal, se tivéssemos a te daríamos. Olha, você é doentinho, mas vamos ver o que amanhã eu vou tentar trazer para você uma cesta básica. Não, o problema não era uma oferta, o problema era libertar aquela pessoa.
O problema era restaurar aquela pessoa. O problema era transformar aquela pessoa. E o que nós temos visto muitas vezes, até no meio dos cristãos, é a mendigagem. Mas você não pode arrumar uma cesta básica? Mas você não pode? Lógico que podemos, e com certeza a igreja sempre vai lutar para fazer isso. Mas não é esse o propósito. O propósito de Deus é herança, é continuidade, é zelo, é cuidado, é saúde, é prosperidade, é realização, é virtude, é graça, é determinação, é poder. Nós precisamos mudar essa configuração primeiro dentro de nós, para podermos derramar perto dos outros. Por isso Pedro e João foram duros, por isso eles foram firmes, por isso eles declararam: olha bem para nós. Imaginou, você chega para mim ou para alguém aí fora, fala: você pode me ajudar? E a pessoa vira para você e fala: olha bem para mim. O que você fala? Sai correndo, não quer nem saber a resposta. Por quê? Quem tem autoridade não fala fino. Quem tem autoridade, ele sabe o que está falando. Quem tem autoridade fala do nome do Senhor. Quem tem autoridade determina, porque ele sabe: o Senhor realmente é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor vai lutar junto comigo. O Senhor vai curar a minha ferida. O Senhor vai restaurar a minha casa. O Senhor vai liberar a minha mente, o meu coração, e eu vou viver a sua promessa, porque eu sou herdeiro. Debaixo da herança. Estou debaixo da herança. O coxo ficou atento, mas como um bom pedinte, que é bem diferente do que ser herdeiro. Ele prestou atenção, mas não quis questionar, porque o pedinte espera a esmola. O pedinte espera a esmola, não espera a herança. Mas o herdeiro espera a resolução dos seus problemas através do seu pai. Ele espera a herança. E nós estamos precisando abrir o nosso coração para começar a se estabelecer como herdeiro do Senhor, tomando posse da herança para minha casa, para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para quem quer que seja. Não é mais ou menos, está na hora da mudança. A herança que recebemos de nosso pai demonstra o que nós somos: fortes e bem providos. A herança que os apóstolos receberam de Jesus foi o quê? Cuidar das pessoas, ministrá-las, curá-las, abençoá-las, dar a elas a condição de receber a vida eterna. Não foi isso que Jesus fez com eles? Levou eles para perto, contou para eles sobre o Pai, sobre Deus, mostrou quem era o chefe da herança, o Pai, e depois disse para ele: peraí, agora vocês vão pregar, vão libertar, vão curar, vão restaurar, vão transformar. Deu a eles a condição. E quando eles ainda estavam meio em dúvida, falou: ó, tudo que pedires do meu Pai em meu nome, o que ele vai fazer? Vai dar, vai acontecer. Mas por quê? Porque a partir daquele momento eles não eram mais vizinhos, primos, pessoas dissociadas, mas a partir daquele momento as pessoas estavam recebendo a Jesus e se tornando o quê? Herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. E nós precisamos abrir o nosso coração para entender: peraí, o que é que você tem como herdeiro? O que é que você tem? Pensa aí, o que é que você tem como herdeiro de Deus? Qual é a herança de Deus? Que eu vi alguém falar: a herança de Deus. Qual é a herança de Deus? Tudo que você precisar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, não existe absolutamente nada que não possa ser feito. É por isso que quando Jesus chegava, se estava morto, levantava. Se estava enfermo, era curado. Se não andava, vai andar, vai andar mesmo. Se não enxergava, vai enxergar. Se não falava, vai falar. Se não ouvia, vai ouvir. Porque não havia limites. E quando chegou aquela hora da fome, o pessoal chegou lá: despede eles que não tem comida aqui. O que ele falou? Dá-lhes voz de comer. Seguinte, aqui ninguém vai sair sem comer não, todo mundo vai comer. Todo mundo comeu e ainda sobrou. Então peraí, qual é a herança que você está esperando? Ou você acha que Deus vai falar assim: ai, coitadinho do meu filhinho, ai, coitadinho da minha filhinha,
ela é meia bobinha, tudo tem medo, tudo não consegue, vai fazer alguma coisa, tem, sabe, depender dos outros. Ela fala, não, sua dependência é de Deus. Jesus Cristo veio aqui, pagou o preço da sua liberação, para que você tivesse essa condição e essa capacitação. Você foi habilitado. Sabe o que está acontecendo? Você só não está usando o que é seu, só não está usando. Se você entendesse isso, você ia começar a fazer até milagres por aí. Você ia começar a profetizar, e conforme a sua palavra decretado, ia acontecer. Você não ia ficar olhando para o que as pessoas vão achar, mas você ia olhar para o que Deus acha disso. Porque imagina, ele chegou na frente lá do pedinte, e o pedinte chega lá e fala, pede uma esmola, e ele fala, eu não tenho ouro nem prata. Ele podia pensar assim, mas o que as pessoas aqui em volta vão achar? De eu parecer que estou desprezando essa pessoa. Mas a grande verdade não é essa. A grande verdade é que ele não estava desprezando, ele estava fazendo o quê? Transferindo o quê? A autoridade que eles receberam. Fala para a pessoa do lado, se você precisar de cura, me chama. Fala para a pessoa do lado, se você precisar de prosperidade, fala comigo. Fala para ela, se você estiver abatido, angustiado, me chama que eu vou. Porque quando eu orar, um milagre vai descer na sua vida. Eu sou herdeiro, eu tenho herança, eu sei quem é meu pai. Há necessidade de entendimento. A capacitação já foi colocada sobre você. Agora é hora de você ir lá e exercer. Eu fui uma vez na casa de uma pessoa, a pessoa tinha assim uma parede todinha de livros. Todinha de livros. Em cima, embaixo, era coisa assim, eu nunca vi tanto livro junto, nem na biblioteca. E de repente eu estava conversando com ele, eu falei, cara, você lê demais, por que tal? Ele falou assim, não, eu ganho muito livro. Eu sou amigo do cara da editora, do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu ganho muito livro, eu tenho muito livro. Mas você não lê? Ele falou, não. Quando eu olhei para os livros, eu achei assim, nossa, esse cara deve ser inteligentíssimo, deve ler até acabar. Eu falei, você tem coisas aí que são caras, né, e tal. Ele falou, é mesmo? Quer dizer que ele tinha tudo, mas não sabia nada. Tem muito crente assim, tem tudo da parte de Deus, mas não usa nada. Ele fica sempre assim, será que alguém não consegue me ajudar? Será que alguém não sei o que lá? Será que não sei o que? E Deus falando para ele, olha para mim aqui, ó. Sou eu, autor e consumador da sua fé. Sou eu que respondo o seu clamor. Sou eu que curo a sua enfermidade. Sou eu que prospero a sua casa. Sou eu que restauro a sua família. Sou eu que abro porta onde não tem porta. Só que eu preciso entender isso. Não adianta eu ter todas as bênçãos na prateleira e não ir lá buscar nenhuma, não usar nenhuma, não me projetar sobre isso. Está na hora de nós tomarmos posse. Você já conheceu alguém que fez faculdade, mas não exerce? Um monte de gente. Para que faz faculdade se você não vai exercer? Você tem que fazer a faculdade colocando no coração, se eu vou ser médico eu vou ser o melhor, se eu vou ser engenheiro eu vou ser o melhor. Mas como é que vai ser? Tem tantos bons, mas eles não têm o pai que eu tenho, eles não têm o conhecimento que eu tenho, eles não têm a sabedoria que eu recebo, porque eu recebo do céu, não recebo da terra. Tomais, a herança que é minha é maravilhosa. Eu não vou depender das coisas comuns, eu vou depender das coisas sobrenaturais. Fala para a pessoa do lado, você conhece meu pai? Se não conhece, precisa conhecer. Se não sabe quem é ele, vai precisar saber. Porque a partir desse momento você vai mudar a tua vida, vai mudar a tua visão, vai entender que Deus pode todas as coisas e a Ele nada pode ser impedido. Quando você reconhecer ser um herdeiro, você vai viver a manifestação da herança do Pai. O primeiro passo é reconhecer. Diga, eu quero ser tocado ao ponto de reconhecer quem é o meu Pai, que eu sou herdeiro. Amém? Autoridade de um herdeiro. 4. A tua herança transforma pessoas. Olha que coisa importante.
e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Todo o povo, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo, assombro pelo que lhe acontecera. Meu irmão, eles estavam aonde? Onde eles estavam? No templo. Templo é lugar da presença de quem? E a presença de Deus, se Deus operar, o que acontece? Milagres. Como é que eles ficaram todos assustados porque viram agora o coxo pulando, saltando, se alegrando, se eles estavam na presença do Pai? Quer dizer que eles estavam lá, mas não conheciam a herança que eles tinham direito? Quer dizer que eles estavam dentro da casa do Pai, mas não enxergavam o tamanho da herança? Não tem crente na igreja que está assim? Abatido. O que vai acontecer? Eu não sei, o governo, não sei o que vai acontecer, né? A empresa, eu não sei o que vai acontecer. Meu irmão, essas coisas físicas estão debaixo de uma autoridade espiritual. Deus é o Senhor de todas as coisas, então só vai acontecer o que Ele permitir que vai acontecer. Acabou. Então em quem eu tenho que me agarrar? Em Deus. Meu Pai, eu quero me agarrar nele, porque eu sei que o cuidado dele, o amor dele, a misericórdia dele dura para sempre. Não dura para esse governo, para o outro não, para o passado, não. A misericórdia de Deus dura para sempre. O amor dele está sobre você. O que ele quer para você não é o que o mundo quer. Ele quer coisas melhores. Fala a verdade. As pessoas entram em depressão, as pessoas se desanimam, as pessoas se abatem, as pessoas começam a entrar pela bebida, depois entram pelas drogas, vai piorando a coisa. Aí você fala, mas por que eles fazem isso? Porque eles não conhecem o Pai, eles não conhecem a herança, eles não sabem o que eles têm direito. Por isso eles aceitam a migalha, eles aceitam a miséria, eles aceitam as drogas, eles aceitam o álcool, eles aceitam qualquer porcaria na vida deles, porque não sabem quem eles são. Se eles pararem e pensarem, eles vão ver que nada disso pode se comparar ou se aproximar da presença do Pai. Quando você vê alguém chegar e falar assim, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho? Ele estava dizendo que era dele, minha herança. Ele chegou lá, vamos trocar as palavras? Ele chegou lá para aquele homem e falou para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas a herança que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta aí. O que ele estava dando? A herança que ele tinha. Que herança é essa, irmão? Que levanta o aleijado. Que herança é essa? Que abre os olhos do cego. Que herança é essa? Que cura todas as enfermidades. Que herança é essa? Que prospera. Que herança é essa? Que restaura. Que herança é essa? É a herança do teu Pai, é a herança de Deus. É Deus dizendo para você que você pode todas as coisas. É Deus mostrando para você que esse caminho foi aberto para você passar. Ele abriu para você passar. Então eu preciso abrir o meu coração para isso. Não seremos mais pessoas comuns depois de ter aceitado receber a herança do Pai. Não vamos mais ser pessoas comuns. Você aceitou Jesus? Então você abriu essa porta. Você abriu essa porta, você foi reconciliado com o Pai. E agora que você foi reconciliado com o Pai, tem um direito que você não está usando. A bispa costuma dizer isso. A gente, entre as palavras que dizemos, aquilo que nós falamos, a gente fala muito mais coisa negativa do que positiva, sim ou não? Você olha para o tempo e diz, não sei não, melhor não ir, mas não está chovendo, mas pode chover, né? Você não fala assim, não está chovendo, não vai chover. Você já diz, então pode chover. Não, quanto custa isso? Tanto, mas se eu gastar esse dinheiro, será que eu tenho depois? Talvez eu não consiga de novo. Eu estou sempre olhando para o lado pessimista da coisa, mas a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero, eu acredito. Então peraí, eu preciso trocar a minha visão, eu preciso renovar a minha visão, eu preciso entender que por pior que seja a situação,
o nosso Deus é capaz de transformar em bênção. Ele é capaz de transformar em bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma ligação, uma comunhão. Está na hora de mudar a nossa visão. Quando a gente vai aí e vê alguns coaches não cristãos, eles falam que a gente tem que ter boa vontade, eles falam que a gente tem que ter ânimo, eles falam que a gente tem que acreditar, né, nos astros e não sei o que lá, papapá, e tem um monte de gente seguindo esse caminho. E aí de repente ele está perdendo a condição de seguir o maior dos maiores ensinadores, orientadores, que foi Jesus Cristo. Ele te leva e te mostra o que é possível, mas você não precisa ser capaz, você apenas precisa crer. Se crerdes, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crer. Eu preciso acreditar, eu preciso viver debaixo de uma promessa, eu tenho uma herança. Enquanto nós estamos como filho, a gente vive debaixo da cobertura da herança do pai. Quer dizer, o pai te dá o dinheiro, o pai fala para você: você quer ir lá, filho? Sobe no carro, vou te levar. Você leva e tal. Mas um dia o pai fala assim: ó, a partir de agora, por sua conta, você vai fazer o que você tem que fazer. Eu estou subindo para o céu, estou abandonando aqui a vida humana. E aí toda a herança do pai cai sobre os filhos. E aí, se o pai era rico, o filho é o quê? Se o pai tinha um monte de negócio, o filho tem o quê? Um monte de negócio. E o teu pai tem todas as coisas, pode todas as coisas, e através de Jesus Cristo, ele veio e entregou a herança. Jesus entregou a herança e falou o quê? Vou subir para o meu pai, vou preparar morada para vós. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pedi ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador. Ele quis dizer assim: tudo está pronto, cara, tudo está pronto. Eu paguei o preço aqui, acertei tudo, alinhei tudo, estou subindo, fui, mas fica tranquilo, vocês vão pedir, e o Pai vai enviar para vocês outro Consolador, que vai gerar todos os milagres através, é o Espírito Santo, através dos dons que estão manifestos. Então ele não deixou a gente sozinho, não deixou você órfão, não deixou você abatido, mas deu você a condição e a capacitação para você alcançar a realização, e isso está aí na sua mão. Por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, para que nós tivéssemos, primeiro, a condição e a fortalecimento, sabedoria, para exercer aquilo que nós devemos ser, filhos, né? Testemunhas do sacrifício de Jesus. Mas quando você aceitou a Jesus, você recebeu uma porção do Espírito Santo de Deus, e essa porção do Espírito Santo abriu dentro de você a condição de você ter os 9 dons. Mas como assim? Para aquilo que for útil, necessário. Então peraí, ele já deixou para você, sabe aquela mala de ferramenta? Que quando você precisa fazer alguma coisa, você abre a mala, vai tirando tudo que você precisa, está lá? Ele deu para você a mala, está aqui, ó. Vai e faz. Se você precisar curar, tem o dom de cura. Se você precisar de repente saber que espírito está operando aí, tem aqui também esse dom que vai dar a você essa visão. Cada um deles de revelação, e vai cada um deles, os dons estão lá todos. Mas se você de repente se sentir sozinho e precisar falar comigo, vou te dar o tradutor. Falar em línguas. Quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Você se edifica porque você fala com Deus e não há interrupção de ninguém, nem mesmo da sua mente. Você não atrapalha, é pura a comunicação. Então nós precisamos entender que tudo isso já foi dado, já está tudo colocado. Afinal, você vai gerar uma continuidade no propósito que o Pai começou através de Jesus, e vai sempre dar continuidade, porque isto honrará e alegrará o Pai, a Deus. Por isso, nós fomos chamados para dar continuidade, para curar, para libertar, para restaurar, para transformar, para abençoar. Apóstolo, eu vou ficar trabalhando para Deus de graça? Tudo que você entregar, que vier de Deus, passa primeiro pela sua vida.
Se você orar para que alguém seja próspero, o primeiro a receber essa manifestação de prosperidade é você. Se você orar para alguém ser curado, o primeiro que receberá essa manifestação de cura é você. Se o ser humano chamado de crente entendesse isso, ele ia começar a se destinar a orar por pessoas. Por quê? Porque se tudo que vem passa por mim, então peraí, se eu quero ser curado ou tenho uma enfermidade, o que eu deveria fazer pelas pessoas? Se eu tenho um problema de finanças e eu quero prosperar, então eu faço as ofertas como está ensinado, mas eu me destino a orar pelas pessoas para que haja prosperidade, ensinar as pessoas dentro daquilo que é a palavra de prosperidade. Eu seria o primeiro a ser próspero. Só que nós somos egoístas. O quê? Eu vou orar? Eu vou ofertar? Eu vou ficar orando por enfermo? Eu vou não sei o que lá. Cara, pensa nisso. Toda vez que você orar por alguém, o primeiro a receber o milagre é você. Você é aquela torneira que vai abrir e a água vai passar por dentro. Você já pegou uma torneira que está lá guardada há muito tempo? Você foi usada, está guardada, você vai tentar mexer nela, você consegue? Diz que está engripada. Eu vou falar? Está engripada. Por que ela está engripada se ela não está sendo usada? Porque a não utilização faz com que ela fique travada. O que tem de crente travado por aí, irmão? Não, eu sei que aqui na igreja não. Na igreja aqui, na Aliança da Paz, eu sei que não tem isso. Mas tem igrejas por aí que tem um monte de crente travado, porque ele não ora por ninguém, não ajuda ninguém, não libera nada, está sempre parado, esperando que os outros façam por ele. Ele não sabe, parece que ele não sabe que ele é herdeiro. Primeiro a jorrar é você. Primeiro a falar com o pai é você. O primeiro a receber a bênção será quem? Você. Está na sua mão, está na sua vida. Você precisa abrir o seu coração para isso. O herdeiro é proativo, fará tudo para ajudar as pessoas a receberem o milagre. Olha aqui, e tomando pela mão direita. Você acha que dá para levantar um coxo fazendo isso? O cara não andava, as pernas dele não funcionavam. Dá, pastor Anilson? Você pegar uma pessoa que não anda, não faz nada, pegar na mão assim e levantar a pessoa? Ele estava fazendo o quê? Mostrando a ele: esse é o caminho, vem, que você vai andar. Vem, que alguma coisa vai acontecer agora. Mas poxa, é simples demais. Ele não catou, não arrastou, não pôs nas costas, não precisa, irmão. O Espírito Santo faz a parte dele, mas ele quer que você seja um herdeiro proativo, aquele que demonstra, aquele que apresenta, aquele que transfere a unção, sem receio, sem dúvida. Nós ficamos assim: não, mas eu vou orar, mas aquela pessoa merece ou não merece? Eu devo ou não devo? Ela pode ou não pode? Quebra isso no seu coração. Seja proativo. Aprenda a dizer: Deus te abençoe. Aprenda a dizer: olha, eu profetizo que você será muito abençoado. Você viu alguém enfermo? Fala: eu profetizo que você será curado. Você viu alguém com algum problema financeiro? Eu profetizo que você será próspero. Você viu alguma pessoa com dependência química? Eu profetizo que você será liberto. Vira aí, faz o teste aí. Vira para uma pessoa e fala para ela: eu profetizo que você vai ser muito abençoado. Sua casa vai ser muito próspera. Sua família vai ser abençoada. Você vai ter muita alegria no seu coração. Você vai viver tudo toda a promessa do Deus vivo. Eu profetizo que você vai viver o melhor de Deus nesta terra. Eu profetizo. Está liberto. Você lembra quando o auxiliar do Elias, vou falar o diácono do Elias, ele estava lá orando e tal, falando que ia chover e tal, e ele falou para o jovem: vai até lá, na ponta do monte, e veja se tem alguma nuvem. O jovem voltou lá e disse: não tem. Aí ele parou, continuou mais um pouco orando e falou para o jovem: volta lá e vê de novo se não tem uma nuvem. E foi de novo, a terceira vez, a quarta, a quinta. Você faria isso, irmão? Ou você já ia falar assim: sujou, falei mentira. Por quê? Porque eu falei: vai ver se tem nuvem. Não tem nenhuma nuvem no céu, nem uma. Mas ele foi. Eu falei que vai chover, vai chover. Ei, eu estou sendo usado por Deus, vai acontecer.
E aí na 7ª vez vem aquele jovem e diz assim: ó, linguagem minha, não da igreja, da Bíblia, né? Ó, Elias, tá ruim o negócio, tem uma nuvenzinha, mas é tão pequenininha, que parece assim, o tamanho da mão de um homem. Imagina, olha para o céu e coloca assim só a mãozinha, não dá nem para pensar em chuva. Sabe o que Elias falou? Corre, avisa Acabe para aparelhar o carro dele, descer depressa, porque uma grande chuva está vindo e vai pegar ele no caminho. Você já pensou o que é isso, irmão? Você falar para o rei: quem é mais importante que você conhece aí? O patrão, o prefeito, o governo, o presidente? Quem é o mais importante desses caras? Vai ver se você falar isso para o cara: ô patrão, seguinte, cai fora logo, porque vai vir aí um problema sério e tal. Você teria essa coragem? Ele teve. Foi o seguinte: vai. E a chuva pegou ele no caminho, pegou o rei no caminho. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era o pai dele, ele sabia qual era a herança que estava na vida dele. Elias sabia. Por isso quando ele falava da parte de Deus. Ele falava da parte de Deus, ele não falava de qualquer jeito. Ó, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. Todo mundo olhou para ele e falou: que esse cara? Que segundo palavra? Que não é possível. 3 anos e 6 meses depois eles entenderam: a palavra desse homem vale muito, porque agora ele falou que vai chover. E a chuva veio. Quando você entender quem é seu pai, as suas palavras não vão ser mais jogadas assim de qualquer jeito. Você vai começar a escrever: o que eu preciso falar, o que eu preciso fazer. Então a partir de hoje eu vou começar a proclamar as mudanças que vão acontecer na minha vida, as mudanças que vão acontecer no meu negócio, as mudanças que vão acontecer no meu trabalho, as mudanças que vão acontecer na minha família, as mudanças que vão acontecer. Eu vou proclamar, vou declarar, porque vai acontecer. A sua boca é uma boca profética. O coxo estava no lugar certo. Aquele coxo estava onde? Na porta do templo chamado Formosa. Estava no lugar certo? Estava no lugar certo, mas agindo da forma errada. O que adianta ele estar na porta da igreja se ele não olhava para a cura, se ele não olhava para o milagre? Podia estar de repente num bairro talvez melhor, num outro lugar, sei lá talvez ele estava usando a igreja até para o coração do pessoal estar quebrantado, para pegar mais dinheiro, sei lá mas de repente a gente fala assim: ele estava no lugar certo, agindo da forma errada. E o mais triste de tudo, ele fazia isto todos os dias. Todo dia alguém pegava o coxo, levava ele, punha ele sentado na porta da igreja e falava: o seguinte, final da tarde a gente vem buscar. Legal. Aí ele ia lá, pedia, sobrava uma graninha, ele pegava, aí aquele pessoal ia lá, catava ele talvez desse uma ajudazinha para a pessoa, e ele voltava para casa. No outro dia, onde é que ele estava? E aí pegavam ele tudo de novo, tá, não sei o que, papapá, e aí levavam ele de volta, e levavam ele para casa. E no outro dia, onde ele estava? Será que você não deu para perceber, ou não parou para perceber sua vida precisa de uma mudança da parte de Deus? Chega de fazer a mesma coisa e sofrer por coisas que não estão bem, não está dentro. Olha para a Bíblia, ele diz: oh meu Deus, segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória. Você tem que ter necessidade? Não mais. Ele vai suprir a minha necessidade, mas eu preciso ser íntimo dele, eu preciso viver como herdeiro, eu preciso estar debaixo daquele telhado, debaixo daquela intimidade, debaixo daquele poder. Não é porque você está na minha presença, não é isso, mas é porque você quer estar na presença do Pai, você quer viver todo dia na intimidade com Ele. Você vai orar de manhã, você vai orar de tarde, você vai orar de noite, você vai orar de sábado, vai orar de domingo, vai orar no feriado, porque você sabe que a tua resposta está na mão dEle. Chega, não vamos viver mais do mesmo jeito. Ele estava na porta da casa do Pai, no lugar onde o poder se manifesta através da fé. Mas quando um herdeiro se manifesta, essas coisas tremendas acontecem e o nome do Pai é glorificado. Pegou na mão, vamos, e ele levanta. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo, e ficaram cheios de espanto. Todo dia era ele que estava lá.
Fala para o irmão do lado: não chegou a hora de uma mudança? Não chegou a hora de trazer a presença de Deus para a tua casa? Não chegou a hora de você gastar mais tempo com Jesus do que com Netflix? Corta essa parte, que essa parte não pode falar, né? Quem aqui já assistiu aquele filme de Jesus sendo crucificado? Você chorou? A gente chora, irmão. A gente chora. Mas aquele seu choro por aquela situação não precisava, porque Jesus sabia que ele ia sofrer. Mas eu acredito que ele chora quando ele vê que ele ministrou a você, que ele deu a você a liberdade, que ele deu a você a restauração, e que você não muda. Você não muda. Aquilo tudo, você veja que o próprio rei da época lá, o Herodes tal, ninguém deles queria colocar Jesus na cruz. Todos eles falaram: mas ele não merece isso. Mas qual era a palavra que foi dita? Que alguém teria que morrer para pagar o preço dos nossos. Então poderia ser qualquer um, tinha que ser alguém de peso. Por isso Jesus veio, para pagar esse preço. Agora você deveria chorar toda vez que você desobedece a palavra dele, porque toda vez que a gente não leva a sério a Jesus, nós estamos colocando ele de volta na cruz. Toda vez que a gente não valoriza o sacrifício que ele fez, nós estamos colocando Jesus de volta na cruz. Toda vez que eu aceito que o pecado vale mais do que o sangue dele derramado, nós estamos colocando Jesus de volta na cruz. Toda vez que eu não entendo que eu sou herdeiro, que eu estou debaixo de uma palavra profética, de uma promessa, eu estou colocando Jesus de volta na cruz, dizendo assim: seu sacrifício não valeu nada. Você realmente pagou o preço, mas não valeu, porque eu não levo a sério. Por isso a Bíblia diz lá, quando a gente fala da Santa Ceia, a gente fala o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo. Quer dizer, nós fomos chamados para ser cabeça. Está lá até na Bíblia: seja cabeça e não cauda. Mas a primeira coisa que a gente faz é querer ser cauda. Fomos chamados para estar por cima e não por baixo. A primeira coisa que as pessoas fazem é querer estar por baixo, e isso com certeza entristece, porque Jesus não veio para ver você sofrer. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Ele veio para dar para você não um dia, mas ele veio para te dar uma vida de realização. Por isso, tudo aquilo que é diferente da orientação que está na palavra de Deus, nós devemos rever. Peraí, tem alguma coisa errada. Se ele disse que não era para fazer, é porque não é para fazer. Mas por quê? Porque ele sabe que isso vai te distanciar de Deus. O pessoal começa às vezes com bebidas leves e termina na dependência do álcool. Pessoas começam a brincar com a maconha e terminam dependentes de crack. Pessoas começam a se prostituir e acabam terminando realmente bloqueado por uma porção de situações, quando não meninas grávidas e etc. A gente vai aprendendo que as palavras de Jesus, nenhuma delas veio para trazer dificuldade para o ser humano. Todas elas vieram para nos ajudar a vencer, para nos tornar realmente herdeiros de honra, capazes, preparados, estabelecidos por uma palavra e uma profecia de transformação, de realização, de vitória, de honra. E você é aquele que tem que escolher o que você quer que vá acontecer, né? Então, um herdeiro, quando ele se manifesta, coisas tremendas acontecem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala para a pessoa do lado: vou profetizar na sua vida ainda hoje. Vai mesmo? Até o final você tem que olhar para essa pessoa e pedir a Deus: Senhor, me dá uma palavra para entregar para ela. Eu quero dar uma palavra para essa pessoa, eu quero falar uma palavra de transformação, de fortalecimento. Apóstolo, mas eu não senti nada. Profetiza. Eu não tenho nada aqui, mas eu tenho uma palavra para você. Em nome de Jesus, tua vida será transformada, tua casa será abençoada, tua família. Porque você não está falando nada diferente do que a vontade de Deus, irmão. Você não está falando diferente do que a vontade de Deus, está falando que é a vontade de Deus. Deus trouxe você para ser abençoado.
Por isso ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Ele quer que você tenha a vida eterna, você esteja debaixo de uma promessa de realização. Quinto e último, né? A autoridade de um herdeiro. Quinto, quem é herdeiro honra o pai. O verdadeiro herdeiro, ele honra. Até o filho pródigo, né, que pegou a herança fora do tempo, que é um erro tremendo, o pai dele não tinha que ter dado nada para ele, mas deu, tudo bem, ele perdeu tudo, mas ele lembrou: até os empregados do meu pai comem melhor do que eu preciso voltar lá e dizer para ele: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Por que ele falou que pecou contra Deus, se ele pediu a herança daquele pai humano? Porque é mandamento honrar pai e mãe, e aquele filho desonrou o pai quando ele foi lá em vida e pediu a herança. Ele não tinha que pedir nada, herança é dada quando você morre, ele estava vivo. Então naquela hora ele entendeu: eu preciso pedir perdão a Deus e eu preciso pedir perdão ao meu pai, porque eu desonrei os dois. E quando ele volta, o que o pai faz? Joga ele para fora, põe a melhor roupa nele, coloca o anel de autoridade da família na mão dele, chama ele lá para dentro, deve ter dado um banho no sujeito também e tal, faz uma festa, coloca a melhor comida e diz: estou feliz, meu filho voltou. Sabe por quê? Porque a herança é do pai, e o pai dá a herança para o filho. Só o pai pode suspender uma herança. O filho aprontou alguma coisa errada, ele entra aí na justiça, entra com algum protocolo, alguma coisa, para provar que o filho fez coisa errada, ou o filho é dependente químico, não tem controle sobre as suas atuações, e aí ele suspende a herança. Agora, é o pai, e o pai não suspendeu a herança. O pai olhou, viu a dificuldade do filho e deu a ele o quê? Uma nova oportunidade. Hoje, Deus está aqui dando para você uma nova oportunidade. Para você que não entendia que era herdeiro, que só ouvia falar de longe: herdeiro em Deus, co-herdeiro em Cristo, lá longe. Agora ele trouxe para perto de você e disse: você é meu herdeiro, eu coloco a minha unção e a minha bênção sobre a tua vida, eu prospero a tua casa, eu abençoo a tua família, eu libero os teus passos, eu te dou graça para vencer, para ter o melhor, e toda a sua família, tua prostaixanai sub, toda a sua posteridade será tomada pela mesma unção, pela mesma determinação, pela mesma realização e pela mesma vitória, em nome de Jesus. E apegando-se a ele, Pedro, João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Está todo mundo lá querendo glorificar eles, e eles falaram: parou. Só tem um dono da herança, é o pai. Só tem um que deve ser honrado, é o pai. Ele para a situação exatamente para: por que vocês estão ficando olhando para mim? Vocês estão olhando para a pessoa errada, vocês estão valorizando a pessoa errada. Eu só posso dar porque meu pai me entrega. Se não viesse de cima, não teria para entregar. Então para com isso. Só tem para entregar aquele que recebeu. Só aquele que recebeu pode dar. Se você não recebeu, você não pode dar. O herdeiro sabe que sua herança independe dele, que tudo que recebeu é motivo de honra para o pai. É o pai, e o pai tem o prazer de fazer isso. Por isso será capaz, em meio às grandes realizações, fazer as pessoas entenderem que a herança tem um só propósito, né? Na vida dos herdeiros tem só um propósito: honrar o pai. Nós ficamos assim: e o que eu faço agora que eu entendi que eu sou herdeiro? Agora você vive tudo isso que é promessa para a tua vida. Agora você vive isso, né? Muitas pessoas da vida secular não entendem isso. Pais muito ricos deixam heranças para os seus filhos, e os filhos conseguem perder tudo. Já repararam? Quantas vezes acontece isso? O pai
tem tudo, aí ele fala, vai ficar para o filho, fica para o filho assume, ou 2 filhos, ou 3 filhos, e de repente quando você vê, está lá embaixo. O que aconteceu? Eles perderam a noção de quem eles eram. Eles perderam a noção como o pai dele chegou naquele valor, como alcançou aquele objetivo. E está na hora de aprender para restaurar. E isso é importante, porque no espiritual acontece a mesma coisa. O Pai da glória, através de Jesus, nos deixou uma herança de poder, de autoridade, de prosperidade, de alegria, de realização. Mas muitos se desviam do Evangelho e assim abandonam e perdem tudo que Deus preparou para eles. Quantas vezes já viu gente que você conhecia, que era cristã, estava dentro da igreja e saiu fora? Fala a verdade. Quantas pessoas você já viu fazerem isso? Uns dão desculpas. Não, sabe por quê? Porque o pastor não era um cara legal, pegou o que não devia. Aí o outro fala assim, não, porque eu fui maltratado pelos obreiros. Outro diz assim, não, porque eu não vejo paz naquele lugar. Outro diz assim, poxa, devia ter me dado mais cestas básicas, não me deram. E a gente vai vendo uma porção de bobagem, besteira aí, que na verdade a gente percebe que essas pessoas nunca estiveram ligadas em Jesus Cristo. Porque se eles estivessem ligados em Jesus Cristo, não seriam homens ou pessoas que iam tirar ele da presença. Ele estava lá, mas não estava. Ele estava lá, mas desligado. E aí nós precisamos começar a entender que ganhar ou receber a herança, ter essa promessa, é responsabilidade minha manter. Sou eu que tenho que cuidar, sou eu que tenho que zelar. Para quê? Para ficar próximo do Pai, para estar na intimidade com o Senhor. Mano, pensa bem. Quantas vezes você viu pessoas precisando, não de dinheiro, mas de uma palavra, às vezes de uma orientação. Você olhou, né? Eu já vi crente dizendo assim, não, é melhor, sabe, seu patrão não manda em você, vai lá e pede a conta. Não é mais fácil do que falar assim, ora para que Deus prepare ou uma porta nova ou a transformação do seu patrão. Não, mas faz lá, pede a conta. Aí a pessoa pede a conta, fica desempregada, começa a passar necessidade. E ele fala, fazer o quê, né? Não tinha jeito, ele não estava bem naquela empresa. A realidade é que nós temos toda a nossa vida debaixo de um pai, debaixo de alguém que conhece tudo, debaixo de alguém que está preparado para nos ensinar, debaixo da potente mão de Deus. Isso precisa mudar a nossa visão. Não aceite ser um herdeiro que vive sem o domínio da sua herança. Não aceite ser um herdeiro que vive sem o domínio da sua herança. Você sabe que pode todas as coisas. Algumas não te convêm, né? Mas nem todas me convêm. Mas você sabe que tem coisas que você pode fazer. Basta você ler a Bíblia e você começa a ver quantas coisas você pode fazer. Quantas pessoas podem ser abençoadas através de você? Como Deus quer usar você no meio dos grandes e dos pequenos. Como Deus quer usar você no meio daqueles que sabem tudo, daqueles que não sabem nada. E talvez você está sendo treinado para assumir uma posição forte, uma posição determinante. E está encostado. Não, vai para o treinamento. Vai realmente para o corpo a corpo. Vai para cima, porque Deus vai te usar de uma forma grandiosa. Seu Pai, seu Deus, aquele que te adotou, tem muito mais para te entregar, além daquilo que você já viu. Tem coisas fantásticas. Não foi isso que Jesus falou? Eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda. O que ele está dizendo para você? Se você quiser, tem muita coisa para entrar na sua vida. Se você quiser, tem muita coisa para acontecer. E você pode ter certeza que Ele fez para nós assim, Ele fez tudo. Mas Ele diz assim, você pode fazer mais que eu. Você pode ir além. Por quê? Ele tinha 3 anos de ministério. Quanto tempo faz que está na igreja? Quem está mais de 3 anos na igreja, levanta a mão. Se nós estamos há mais de 3 anos, quer dizer que a gente já pode extrapolar. Comece a se permitir ter uma palavra profética, ter uma liberação, transformar vidas, abençoar pessoas. Essa é a autoridade de um herdeiro. Saber que você foi chamado,
você conhece a casa do Pai, você sabe o que você pode fazer, e mais que tudo, a honra só pertence ao Pai, não pertence a nós. Ele é aquele que gerou tudo isso que nós estamos falando, então Ele deve ser honrado. Amém, amado?